Bom, agora sim. Gente, então, fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Esse curso é um curso, assim, que eu gosto bastante, faz muitos anos que eu dou esse curso, né? Eu já trabalhei com esse curso online mesmo, quando nem era tão comum fazer curso online. Preparando mesmo para professores, né, para o concurso São José. E aí, ao longo do tempo, eu fui aprimorando esse curso, e agora ele tem conhecimentos, aliás, atualidades, né, que é muito importante. E vocês vão conhecer hoje o professor de atualidades, que é o Paulo, algumas pessoas já conhecem. Ele é meu noivo, e a gente mora junto, então vocês vão ver ele aqui no mesmo cenário que eu. Então não estranhem, tá bom? E ele é excelente professor, tenho certeza que vocês vão gostar da aula. E, e por que que eu, né, fiz essa junção, né, da redação com as atualidades? Bom, a redação, então vamos começar a nossa aula. Opa, já comecei riscando aqui, não era para riscar. A redação, o que que ela é, né? Redação, eu vou apresentar aqui os assuntos que a gente vai trabalhar hoje, ela é o chamado texto dissertativo argumentativo, né? E o texto dissertativo argumentativo, ele vai, portanto, falar sobre um determinado assunto, que é o dissertar, que a gente já vai ver daqui a pouco o que que é, e argumentar é você defender um ponto de vista. Então, quando esse tipo de texto é cobrado de nós, na banca, né, examinadora, ele está cobrando algumas habilidades que a gente tem que ter, que são, primeiramente, leitura. Leitura é o primeiro passo, digamos assim, para escrever bem, né? Porque para você escrever, você precisa ler e compreender o tema que vai ser proposto para você e a coletânea quando tem, tá? Então, talvez muitos de vocês aqui tenham feito o concurso de professores da última vez que teve, né? Que foi em 2019, ou mesmo o anterior, e vocês viram que teve redação. E a redação naquela época o concurso como um todo era organizado pela VUNESP, né? E ele tinha um estilo um pouquinho diferente do que a gente está vendo hoje a FGV, né? Que é o exemplo que a gente vai usar hoje, um modelo VUNESP, porque assim, gente, a FGV, ela é uma empresa gigantesca, né? Ela tem vários estilos de prova, então a gente precisa estar preparado, digamos assim, para as diferentes possibilidades. Para a possibilidade dela dar uma coletânea maior, né? Ela tem redações com coletânea maior, ou dá a coletânea que ela dá agora, que na verdade não é nenhuma coletânea, é um enunciado em que ela contextualiza o tema do texto. Então, como eu estava dizendo, para a gente escrever bem, primeiro a gente precisa ler bem, ou seja, interpretar o tema, interpretar a coletânea quando ela existe, e para a gente tirar isso já pode garantir para nós, sabendo como escrever, né, a técnica, que é o que a gente vai aprender no nosso curso, isso vai garantir para a gente o feijão com arroz, que eu falo, né? Então, assim, se você hoje tirasse zero, depois do curso, se você não tivesse, por exemplo, atualidades e não tivesse aí um empenho grande para se informar sobre vários assuntos e tudo mais, você poderia chegar ali num 7,5, né? Um 8. Agora, eu quero que vocês tirem a nota máxima, óbvio, né?
E a gente sempre tem que visar o melhor, né? Sempre a nota mais alta que a gente puder, porque isso vai garantir uma boa classificação para nós. E o que eu percebo, assim, como uma limitação, muitas vezes, para os alunos, em geral, tá, gente? Independente da faixa etária, independente do grau de formação, é geral. E eu já vou explicar por quê também. É uma limitação em relação a como discutir aquele assunto. E aí acabam ficando, muitas vezes, no que a gente chama de senso comum, ou seja, falando o que todo mundo fala. Então, quem é corretor de redação, profissional ou professor que trabalha com redação, né, seja no ensino regular, seja num curso como eu faço, a gente vai perceber que 90% dos alunos escrevem praticamente a mesma coisa. Eles vão variar a forma como se expressam, mas a ideia que eles defendem normalmente é a mesma, porque é aquilo que a gente chama de senso comum. É aquilo que a gente recebe de informação pela mídia, pela TV, por exemplo, né? É aquilo que às vezes a gente aprendeu sem profundidade no ensino fundamental, no ensino médio. E a gente não tem nem obrigação, né, de ter expertise em todos os assuntos, obviamente. Então, acaba que as pessoas ficam ali no senso comum, né, na média. Isso não é um problema no sentido de você garantir uma nota ok, né? Tipo ali o 7, o mediano. Mas se a gente quer tirar a nota máxima, a gente precisa ir além, a gente precisa transpor isso. Então, a gente precisa conseguir quebrar essa barreira aí do senso comum e escrever algo original, algo com autoria, né? Uma reflexão nossa. Quando a gente fala de autoria, é isso, uma reflexão nossa, não uma reflexão que é o que todo mundo vai fazer, né? Então, uma reflexão que a gente consiga extrapolar a coletânea, ou seja, que a gente vá além da coletânea, né? E, voltando no porquê de eu ter aprimorado o texto e colocado atualidades, é justamente por isso. Para a gente poder, por meio das aulas de atualidades, fazer uma reflexão mais profunda, na medida do possível, né, do tempo que a gente tem, sobre os diversos assuntos. E aí, gente, todo mundo me pergunta qual vai ser o tema da redação, seja aqui, seja no vestibular, né, no pré-vestibular que eu dou aula também, é normal, né, quando eu dava aula no ensino médio, terceiro ano, todo mundo queria saber. Obviamente que eu não sei, né, que se eu soubesse, imagina, maravilha, né, mas eu não sei. Então, o que que eu sempre falo? Não se preocupe com isso. Você não tem que se preocupar com qual tema que vai cair. Você tem que se preocupar em criar, em aprender, em desenvolver um olhar analítico para a sociedade que você vive, porque os temas sempre vão ter a ver com a sociedade que você vive. Então, por isso que eu estou falando isso. Então, você ter um olhar analítico, crítico em relação à sociedade que você vive. E a partir do momento que você compreende como ter esse olhar, é bem mais fácil você pensar sobre qualquer assunto. Então, o objetivo das nossas aulas aqui de atualidades é justamente esse, né? Então, o que eu pedi para o Paulo? Falei, Paulo, eu quero que você, além de falar dos assuntos, né, mostre para elas, para os alunos, né, como fazer esse cruzamento de ideias, porque é isso que é um dos elementos que são cobrados na coletânea, na, na grade de correção, né? Se vocês olharem lá no edital, vocês vão ver um negócio aqui, esse negócio aqui, esse papel aqui, tá lá uma tabela. Depois eu mostro para vocês, mando no grupo lá também, que são o critério aqui de correção, né? Então, ele tem lá o critério A. Por que eles divulgam isso aqui para vocês? Para vocês saberem como vocês vão ser avaliados nessa redação. Ou seja, você estudar já pensando no que eles cobram, para você se preparar. Então, por exemplo, fuga ao tema.
não aborda sequer o assunto mais geral da proposta. Então, isso aqui a pessoa tira 0. E como que a pessoa chega a isso? Não ler a coletânea, não se ater, né, não fazer um projeto de texto que limite ali o recorte daquilo que ela vai falar, né? E assim por diante. E aí vocês vão ver, por exemplo, que na questão aqui dos argumentos, em geral, né, o que que eles vão cobrar? Uma relação maior com elementos, com ideias que não estão na coletânea, que não foram ofertados para você. Por quê? Porque é isso que vai avaliar o seu repertório, que a gente chama, a sua visão de mundo. Não é uma correção ideológica. Então, eles não vão corrigir se você defendeu A ou B. Eles vão corrigir como você defendeu. Ou seja, você usou argumentos consistentes, você estabeleceu uma relação lógica entre as ideias, o seu texto tem progressão, o seu texto é argumentativo, porque grande parte dos alunos fazem textos expositivos e não argumentativos, né? Então, eu pedi para ele, falei, olha, eu quero que você trabalhe, além dos temas que você vai discutir, né, e tal, essas relações, porque sabendo como a gente analisa um assunto, você consegue fazer isso sobre qualquer assunto. Claro que a gente vai ter mais facilidade de refletir sobre assuntos que a gente tem mais conhecimento. Mas se você aprende a lógica desse raciocínio, que a gente usa ali para chegar a ideias, né? Aí você consegue aplicar em qualquer prova e isso vai te ajudar a alcançar notas bem elevadas, inclusive a nota máxima, que no caso aqui é 10, né? Então, a VUNESP era de 0 a 100 e essa aqui é de 0 a 10, tá certo? Sendo que para sua correção te levar à classificação, você precisa tirar a partir de 50%. Então, você tem que tirar de 5 para cima, não pode tirar menos que 5, para você entrar na classificação, né? Então, se você tirou 4,5, aí você foi desclassificado. Você acaba sendo desclassificado do concurso como um todo, né? Porque a redação, ela é uma parte importante da nota, né? Então, você, lá na prova objetiva, você tem que acertar 50% de cada uma das partes, né? 50% da prova de conhecimentos gerais e 50% dos conhecimentos específicos. Mais 50% da redação, no mínimo, né? Isso é o mínimo para você estar dentro do jogo ali. Mas a gente não quer só estar dentro do jogo, a gente quer estar bem no jogo, né? Então, é o que eu falo. Eu sempre falo isso, mas eu não falo para me gabar. Eu falo para mostrar que é possível. Que eu tirei nota 100 na redação do concurso 2014, daqui da Prefeitura de São José. Eu sou concursada também. E isso fez com que eu fosse classificada em segundo lugar. Claro que não foi só a nota de redação. A minha prova objetiva eu também tirei uma nota boa. Eu não me lembro exatamente, mas eu tirei em torno de 90. E aí, com a redação 100, eu fiquei em segundo lugar. Então, eu fui basicamente a primeira leva ali que foi efetivado, né? Então, foi rapidinho. Em maio de 2015, eu já estava efetivado. 2014, que a gente fez concurso, se eu não me engano, foi no final do ano. Então, foi muito rápido, assim, né? E é isso que eu quero de vocês, né? Eu quero que vocês não só passem, mas passem muito bem, seja bem classificado, para vocês terem chance de ser efetivados o quanto antes, que é isso que todo mundo deseja, tá? Bom, então, isso aqui foi basicamente uma explicação de qual é o objetivo do nosso curso, né? Então, nesse curso, o que nós vamos aprender ao longo desses 2 meses aí que a gente vai estar estudando a redação, né? A gente vai aprender a estrutura da redação, a estrutura do parágrafo, e vamos aprender
também essa parte do raciocínio, da reflexão, ou melhor, aprimorar, né? Porque todos aqui já têm, mas vamos aprimorar isso pensando na redação, né? Porque uma coisa é a gente fazer isso pela nossa vida, outra coisa é a gente fazer para a redação, porque eles têm alguns parâmetros do que eles querem, né? Então, a gente está pensando nisso, beleza? Eu trabalho com redação há bastante tempo já, na verdade eu dou aula desde 2007, eu comecei trabalhando como voluntária no CASDivest, que é um cursinho pré-vestibular aqui de São José, né? E dali eu fui para vários outros pré-vestibulares aqui em São José. Depois eu também comecei com concurso público nessa época. E só depois de alguns anos que eu fui trabalhar no ensino fundamental, ensino médio, né? Mas eu sempre gostei da preparação. Eu sempre gostei de vestibular, sempre gostei de concurso. Não sei por quê, mas eu gosto. Eu acho legal, assim, a gente se preparar, né? E nos desafiar, né? Principalmente nós, professores, que a gente já tem uma vida aí, né? Porque uma coisa é você estudar sendo adolescente, que você basicamente só faz isso. Claro que quem pode, né? Muita gente trabalha. Mas, assim, muitos podem só estudar. Então, você tem uma dedicação exclusiva a isso. Mas nós que somos professores, nem sempre a gente tem tempo, né? Principalmente nós que somos professores, né, gente? Porque a gente trabalha muito, né, em geral. Então, a gente se desafiar, né, a organizar o nosso tempo, a organizar a nossa rotina de estudos, a estudar coisas que já não são mais parte da nossa rotina, né? Porque, por exemplo, quando vocês fizeram o concurso de PD, muitos professores são P2 e de outras disciplinas tiveram que estudar matemática, por exemplo. Quantos anos talvez essas pessoas não estudassem matemática, né? Eu, depois que eu passei no vestibular, nunca mais estudei matemática. Eu falei, pelo amor de Deus, odeio isso, não porque eu odeio a matéria, mas porque eu não sei nada, né? Então, como eu não sabia nada, eu odiava porque eu não entendia nada, então era muito complicado para mim. Então, se eu tivesse que assistir hoje uma aula de matemática, eu preciso começar do zero, como se eu fosse lá do ensino fundamental, porque minha capacidade ali de raciocínio matemático é muito limitada. Então, eu sei pro dia a dia, né? Fazer conta ali pra você não levar o troco errado, né? Uma porcentagem, uma coisinha assim que você precisa, mas não sei mais nada. Então, é um desafio, né? Você tá nessa altura da vida e vai ter que reaprender coisas ou aprender pela primeira vez várias coisas. Então, eu particularmente gosto, né? A Camila também sofre. Gente que é de humanas, muitas vezes, né? Escolheu, inclusive, os humanos porque é a nossa praia, né? E aí, infelizmente, nem sempre a gente, né, gosta de matemática. Mas é bom. Eu tenho vontade de aprender matemática. Até quando vocês começaram a fazer o curso lá com o Alex, eu assisti a primeira aula. Eu falei, deixa eu ver, será que eu aprendo? Ai, gente, eu não aguentei meia hora. Eu falei, deixa eu fazer minhas coisas. Porque, né, precisa estar ali sentadinho, em concentração e tudo mais. Então, gente, concurso é isso, é o desafio. Mas vale a pena, né? Então, eu acho assim, é um momento que a gente vai ter que se desdobrar para arrumar tempo, para se organizar, mas vale a pena, tá? Porque estabilidade financeira é algo que todo mundo deseja, né? Você não se preocupar se o ano que vem você vai pegar aula ou não, é algo que todo mundo deseja. Então, eu espero do fundo do coração que vocês passem, mas para passar a gente precisa desse trabalho, porque a concorrência é grande, né? A gente sabe. E enfim, a gente tem que estudar. E por que eu estou falando dessa questão do tempo também? Porque a gente precisa se organizar para escrever, né? Então, por exemplo, o nosso curso, ele acaba, eu acho que a gente chega até a ter uma aula em novembro, tá? Agora eu não estou com o calendário na mão, tô falando aqui de cabeça. Mas o concurso é dia 17 de dezembro, ou seja, até lá você pode e deve continuar escrevendo, né? Então você vai escrever, toda semana a gente vai ter uma proposta de redação aqui,
vocês vão receber a correção, o feedback. Estou com correção atrasada, tá? Estou vendo uma pessoa para me ajudar a corrigir, para a gente ser mais rápido nessa entrega. Mas todo mundo vai receber, então não se desesperem. Todo mundo vai receber esse feedback. E quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve, tá? Então, antes da gente começar com os assuntos aqui, se vocês chegaram a dar uma fuçada lá no curso, lá na Hotmart, e até vou falar disso agora, vocês vão ver que quem já estuda comigo e faz outros cursos vai ver que é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nesse curso de redação, o que eu fiz? Eu gravei algumas aulas com os conceitos básicos de redação. E aí eu vou sempre recomendar que vocês assistam esses conceitos antes da nossa aula. Hoje não vai ser o caso, né? Porque eu não cheguei a avisar antes, porque tinha muita gente ainda se inscrevendo, né? Teve gente que fez a matrícula hoje e tudo mais. Então, eu deixei para a gente conversar sobre isso hoje, tá? Então, o que vai ter lá? Lá tem os conceitos básicos. O que é o texto dissertativo argumentativo, o que é argumentação, a estrutura, que vocês podem assistir. São vídeos curtos, eu tentei sempre fazer vídeo curto para a gente ter mais agilidade de assistir, né? De 5 minutos, no máximo 10 minutos ali, tá? E vocês vão poder assistir isso antes da nossa aula. Daí, no dia do nosso encontro ao vivo, como hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre esses assuntos. E aí, quem já assistiu, talvez já tenha dúvidas para tirar, e aí fica à vontade para tirar, tá? Aí a gente vai falar, né? Pensando um pouquinho mais na questão da prática, então a gente vai ler um texto, e a partir desse texto a gente vai discutir essas questões, tá? E depois da nossa aula, como eu já faço nos meus cursos, eu vou salvar essa live lá na Hotmart. Por quê? Porque tem gente que não pode assistir ao vivo. Hoje, por exemplo, um monte de gente que não sabe do letivo, né? Às vezes acontece imprevisto, você não conseguiu vir. Às vezes tem um problema técnico, você ficou sem internet. Então, vai estar lá para vocês assistirem, tá? Então, esses módulos, eles vão sendo liberados semanalmente. Então, essa semana já estava liberado o 0, que é quando eu converso sobre a redação, o processo de escrita, e o primeiro módulo que tem lá os conceitos de redação e tudo mais, tá? Que eu vou abordar hoje aqui, beleza? Aí, terminando aqui, eu vou postar, né, a aula lá na plataforma e já vou liberar o módulo 2. Então, quem quiser se adiantar, já pode assistir o módulo 2. Por quê, gente? Porque ao longo desse processo, você está escrevendo. Então, pode ser que surjam algumas dúvidas que esses vídeos já vão esclarecer para você. Bom? Então, eles são complementares às nossas aulas ao vivo, tá? Beleza. Aí, a gente vai, portanto, liberar o módulo, você assiste esse módulo, aí a gente vai ter o nosso encontro ao vivo sobre esses assuntos da semana, e aí a gente vai esclarecendo, vai vendo exemplos e tudo mais, e eu vou colocar a proposta de redação da semana, tá? Então, como eu disse, vocês vão ver esses módulos sendo liberados semanalmente. Então, agora tem o 0 e o 1, depois dessa aula vai ter o 2 e assim por diante, tá? Bom, então vamos lá. A Camila, ela colocou aqui no chat, gente, inclusive a Cida tinha me passado essa informação, só que eu não consegui ler, que abriu o edital para cadastro reserva em Jacareí, R$ 10 a inscrição. Esse cadastro reserva, no caso, seria para professor de contrato eventual, alguma coisa assim, né? Não sei. Ou é concurso mesmo? Cadastro reserva, no caso, pré-efetivo. Ah, temporário.
Vou postar o link. Acho que hoje em dia nem pode fazer isso mais, né? Porque antes tinha concurso para cadastro reserva. Concurso mesmo, tipo, para valer, não era processo seletivo. Vou postar o link de novo, porque acho que mandei e não tá abrindo. Beleza. Ai, reunião no sábado à tarde é de matar, né? Mas, enfim, faz parte. Então, vamos começar. Gente, então, eu vou disponibilizar depois esse material aqui para vocês. Na aula de hoje, então, o que nós vamos ver? O que é o texto dissertativo argumentativo? A gente vai diferenciar o que é fato e opinião, porque isso é muito importante para a redação, tá? Porque um dos erros mais recorrentes dos alunos na hora de escrever o texto é não argumentar, e sim expor, né? Então, tornar o texto expositivo e não argumentativo. Então, isso tira ponto. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Nós vamos conhecer a estrutura macro do texto dissertativo, né? A gente vai ler a redação, vai ver o que é a introdução, o que é o desenvolvimento, o que é a conclusão, o que a gente coloca, né, basicamente, em cada uma dessas partes do texto. E nas próximas aulas a gente vai conhecer a estrutura interna de cada parágrafo, tá? Hoje é só a estrutura macro. Depois a gente vai fazer, aliás, a gente também vai fazer a leitura de um artigo de opinião, que é um gênero diferente do texto dissertativo argumentativo, né? E a gente vai ver a proposta de redação dessa semana. Aí depois a gente vai ter um intervalinho de 15 minutos, e aí depois entra o Paulo para falar da aula dele, né? Que vai se relacionar com o tema da redação de hoje, e que é um tema muito importante e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a leitura, pensando primeiro aqui... Ai, gente, eu esqueço que isso aqui tá no modo que risca. Então, vamos lá. Vamos começar pensando, né, qual que é a diferença de fato e de opinião. Bom, gente, mas antes, eu esqueci de falar sobre aquela questão da escrita, né? Muita gente não tem uma boa relação com a escrita, né? Muita gente tem trauma de escrita. Por vários motivos, né? A forma como a gente aprendeu a escrever na escola, o professor que a gente teve, que a gente sabe que a gente marca a vida dos alunos, positivamente ou negativamente, né? Eu sempre falo, eu quero ser uma lembrança boa para os meus alunos, porque, infelizmente, eu tenho lembranças ruins de alguns professores, né? Professores que não acreditavam que eu seria capaz, por exemplo, de passar uma faculdade pública, né? Enfim, isso acontece e não é legal, né? Então, a gente, né, precisa avaliar isso, né? Por que a gente não gosta de escrever, ou por que a gente tem trava, né? Parece que você trava quando você tem que escrever um texto, principalmente uma redação, assim, né, para um concurso, para um vestibular. Então, são vários os motivos, né, que podem nos levar a isso. E aí, gente, o que acontece? Existe uma crença, digamos assim, de que escrever é dom, né? O que é dom? Dom é algo, portanto, que você nasce com isso, né? Você nasce, Deus, a divindade que você acredita, a luz, a energia que você acredita, ela que te deu esse dom, né? E aí, quer dizer, tem gente que tem gente que não tem. E, enfim, não teria muito o que fazer diante disso. Mas isso não é verdade. O que acontece é que tem gente que acaba gostando, acaba se interessando, né? A gente se interessa por diferentes áreas do conhecimento. E algumas pessoas se interessam, por exemplo, por linguagens, se interessam por língua portuguesa, se interessam por leitura, consequentemente se interessam por escrita.
e muitas vezes começaram a escrever muito cedo. Então tem gente que escreve, né, que quem nunca, né, já escreveu poema, escrevia diário quando era criança, adolescente, né? E aí, ao longo do tempo, talvez foi deixando de escrever, talvez não. Talvez tenha continuado escrevendo e tudo mais. Então, a escrita é uma questão de treino. Quanto mais a gente treina, mais a gente se aprimora, né? Só que o primeiro contato que a gente tem com a escrita, na verdade, é a leitura. Então, quando a gente pensa aí, por exemplo, em alfabetização, né? A gente, para aprender a ler, a escrever, a gente vai tendo contato, né, com as letras, com o mundo da escrita, de diferentes formas, né? Então, tem aqueles ambientes enriquecidos, né? Com letramento, então tem lá na parede, tem quadro, tem chamadinha, tem um monte de coisa, assim, no ambiente, né? Que vai familiarizando a criança desde a educação infantil, com relação ao mundo da escrita. A gente tem toda essa questão da cultura, né? De leitura, às vezes os pais, os responsáveis liam para a gente quando a gente era criança, né? Ou na escola, tem aquele momento da leitura, enfim. Então você vai se familiarizando, você vai entendendo que daquele objeto, que é o livro, no caso, né? Sai ideias, sai coisas, né? Que quando o professor olha para aquilo, ele conta histórias, né? E aí você vai criando associações de que existe alguma coisa ali que é interessante. E aí você, né, até nesse processo de alfabetização, você trabalha com a ideia de dar o livro mesmo para o aluno e pedir para ele contar a história, e ele simula a leitura, né? Então ele vai passando, ele vai vendo as imagens e ele vai contando, vai narrando. Mas nisso tudo ele está se familiarizando com letras, com palavras, com a própria ideia, né? De que dali sai informação. E aos poucos, portanto, ele vai começando a estabelecer relações entre letra e som, né? Entre a letra e o fonema. Aí ele aprende o nome dele, e é um processo, né? Então, quer dizer, a gente começa a ler e começa a escrever, né? Então, o primeiro momento é a leitura. Não que eles primeiro leu tudo e depois ele escreveu, porque, na verdade, eles vão caminhar juntos ali, né? Nesse momento de alfabetização. Mas para ele colocar lá, letra A, né? Vai escrever o nome dele, é Augusto. Então, ele teve que se familiarizar com as letras. O A, o U, o G. Então, às vezes, ele aprende como um desenho, mas depois ele vai aprendendo a relacionar o som com a letra e tudo mais, né? Então, gente, o que eu estou querendo dizer? Não tem como eu escrever bem um texto sem ter um repertório desse gênero. Então, quando o aluno começa, por exemplo, né, nesse processo de contato, né, de letramento ali na escola, ainda na educação infantil, né, quando tem aquelas atividades de reconto, que eles vão contar, o professor vai escrever, né, reescrita de contos e tudo mais. O que ele está fazendo? Ele está contando histórias que ele ouviu, né? Então, por exemplo, reescrita da Chapeuzinho Vermelho. Então, primeiro você leu o Chapeuzinho Vermelho com ele. Você leu, às vezes até mais de uma vez, você conversou, vocês contaram, vocês imaginaram. E aí agora a gente vai fazer a nossa história da Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, ele não saiu do zero. Ele tem um contexto anterior. Ele tem uma informação a respeito do que é um conto, né? De que o conto precisa de personagem, de que o conto precisa de um lugar, de um espaço, de um tempo, né? Então, muitas vezes, ele gosta tanto, ele se envolve tanto, né? Que às vezes ele conta uma história muito bem, mesmo antes de saber escrever, né? Porque aí, no caso, é a cultura da oralidade, que a gente desenvolve realmente antes da escrita, né? Então, o que acontece? Ele precisou ler.
Ele precisou conhecer. Ele ouviu muitas histórias até que ele contasse essa história que a professora ou o professor vai escrever, não é? Então, por que a gente quer escrever um texto dissertativo argumentativo sem nunca ter lido um texto dissertativo argumentativo? Não tem como, você não tem repertório, né? Não tem repertório no sentido de que você não conhece o gênero, entendeu? E esse gênero, ele não é um gênero do dia a dia. Ele é um gênero da esfera da escola, do vestibular, do concurso público. Então, se você não está vivendo mais esse contexto, você não tem esse repertório. Se você não tem essa prática da escrita, talvez nunca escreveu um texto como esse, você não tem repertório para escrever. Então, para a gente aprender a escrever, primeiro a gente precisa conhecer esse gênero e os elementos que compõem esse gênero. Então, o texto dissertativo argumentativo, como eu estava dizendo, você vai falar sobre algo e defender uma opinião que você vai formular sobre aquele algo, que é o seu ponto de vista. Então, a gente precisa saber o que é opinião, a gente precisa saber o que é fato, para evitar, né, cair nessa armadilha de fazer um texto dissertativo, expositivo e não argumentativo, tá bom? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, resumindo? Primeiro, se liberte desse medo que você tem de escrever. Muitas de vocês me escreveram, nossa, não sei nada de redação, não sei fazer redação, não sei formular uma redação. Então, se liberte disso. Tire das suas costas o peso de ser professor e achar que, por ser professor, você tinha obrigação de saber. Eu falo isso porque, assim, eu já dei aula para muitos professores, né? Porque eu já dei aula para muitos concursos de professores, em cursos, né, que tinham muitos alunos, e poucos entregavam redação, porque eles tinham, de certa forma, vergonha, né? De, nossa, eu sou professor e vou entregar essa redação, e acabavam não entregando. Então, o que eu quero dizer para você é, não tem nada a ver. Você é professor, mas você é professor de redação, de texto dissertativo argumentativo, para concurso? Não é. Então você não tem obrigação de estar com isso na ponta da língua. Então, o que você vai fazer? Vai se libertar desse medo, desse preconceito que colocaram na sua cabeça ao longo aí da vida, né? Mas você vai escrever. E você vai compreender que nem o Machado de Assis nasceu escrevendo perfeitamente como ele escrevia. Foi um processo. Ele escreveu muito até que ele começasse a escrever nos jornais, até começar a escrever seus contos, até que ele se tornasse quem ele se tornou na literatura, né? Então, por que a gente quer ser melhor que o Machado de Assis, não é mesmo? Não, é um processo. Então, o primeiro texto talvez não seja tão legal, o segundo já vai ser melhor, o terceiro vai ser melhor ainda, e assim por diante. Então, não desista de treinar, se organize para escrever, tá bom? Eu não gosto de escrever à mão, prefiro digitar, daí enrolo para escrever. Pois é, a gente foi deixando de escrever à mão, né? Até um dia desses o Paulo falou para mim, nossa, você não escreve mais à mão, né? E eu adoro caneta, né? Então tem um monte de caneta, mas assim, uso, nem sempre. Eu até que escrevo, até porque eu trabalho como revisor, então eu uso bastante caneta vermelha, né? Mas a gente acaba escrevendo mais no computador mesmo. E isso, às vezes, até interfere mesmo no nosso processo criativo na escrita à mão. Então, também é um exercício da gente treinar, né? Maravilha, gente. Então, vamos lá. Então, vamos começando aqui com esses assuntos. O que é fato e o que é opinião, né? Então, pensando aqui em redação, em texto, escrito e tal, o gênero texto dissertativo argumentativo, né, como vem escrito aí no edital, na verdade, como eu disse, ele não é um gênero do nosso dia a dia. Não é como uma receita de bolo, não é como um artigo de jornal, uma crônica, um romance, que você está ali no dia a dia vendo isso em situações comuns aí do seu dia a dia. É um gênero restrito à escola, à esfera escolar, à esfera da preparação, à esfera do concurso, do vestibular. Então,
como eu disse, se eu não estou nesse contexto, eu não tenho contato, né? Beleza. Então, ele tem primos, digamos assim, né? Que são semelhantes a ele, que, sim, são gêneros que a gente vê com mais recorrência, que é o tal do artigo de opinião. Então, o artigo de opinião é um gênero que se aproxima do que é o texto dissertativo argumentativo. Eu digo que ele se aproxima porque ele tem diferenças. Ele tem diferenças grandes. Mas eu só estou dando uma referência aqui para vocês de um texto que vai trabalhar elementos que são semelhantes ao que nós vamos trabalhar também no texto dissertativo argumentativo, tá? Então, o artigo de opinião, como o próprio nome diz, ele vai expressar uma opinião. Mas o que é opinião, né? Então, eu trouxe aqui uma definição. Então, de acordo com o dicionário Primeirão, fato é coisa realizada, é um ato, é um efeito, acontecimento. E opinião é um modo de ver pessoal, é um juízo de valor que se forma de alguém, de alguma coisa, né? É a manifestação de ideias individuais. Então, o tema é igual para todo mundo, mas as opiniões, os pontos de vista são diferentes, porque cada um tem uma vivência, cada um tem um modo de ver o mundo, cada um tem uma formação ideológica, e é isso que vai determinar as nossas opiniões, porque, afinal de contas, a opinião é um juízo de valor que nós fazemos individualmente sobre algo, sobre alguém, tá? Vou dar um exemplo prático da diferença entre fato e opinião. Então, por exemplo, se eu falar assim, o Brasil é um país localizado na América do Sul. Isso é fato. Isso não é discutível. Ninguém pode falar assim, não, eu não acho. Não acho que o Brasil fica na América do Sul. Não tem como, gente. Porque, assim, existe uma regra, né, uma norma, em que foi estabelecido aí um mapa mundi, né? E também tem várias questões ideológicas a respeito disso, mas não vou entrar nessa questão, em que o Brasil fica na América do Sul. E tá lá. E qualquer pessoa do mundo que pega um mapa vai ver essa informação. Então, isso é um fato. Agora, se eu falar, o Brasil é o melhor país para se viver na América do Sul. Aí é opinião. Por que é opinião? Porque um argentino pode falar, não, eu não acho. Eu acho que a Argentina é o melhor lugar para se viver na América do Sul e no mundo inteiro. Então, qual que é o parâmetro que eu estou usando para dizer que é o Brasil e qual é o parâmetro que ele está usando para dizer que é a Argentina? A gente está usando conceitos subjetivos. A gente está usando a nossa percepção individual e os nossos gostos, né? Para colocar isso como um parâmetro. Então, por exemplo, o meu parâmetro pode ser é a minha pátria. É o país onde eu nasci, onde minha família nasceu, onde os meus amigos vivem, onde eu estou com as pessoas que eu gosto. Então, é um lugar que é o melhor lugar para se viver. Outra pessoa pode tomar como parâmetro, né, sei lá, economia, em relação aos demais países da América do Sul, né? Outras pessoas podem achar que não é tão bom assim, porque tem muita violência, tem muita desigualdade social. Então, o parâmetro que você vai tomar para dar essa opinião, ele é individual. Ele é único, cada um tem o seu, né? Então, a opinião é um juízo de valor. E o fato é uma coisa realizada, um acontecimento. E é algo, normalmente, que, se for questionado, ele tem que ter parâmetros diferentes para ser questionado, né? Tem coisas que não são questionáveis.
E tem coisas que, quando são questionáveis, eles têm que ter parâmetros muito específicos, né? Então, por exemplo, o que não é questionável? Por exemplo, isso que eu falei, Brasil fica na América do Sul, né? O que é questionável, mas não pode ser de qualquer forma. São questões, por exemplo, relativas à própria ciência, né? E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, não é questionar a ciência no sentido de negá-la, né? E de falar qualquer coisa e dizer que é opinião, porque não tem opinião nesse caso. Mas, para a ciência se desenvolver e chegar onde chegamos hoje, teve questionamentos entre os cientistas, né? Então, quando você pensa lá naquelas teorias, né? Agora eu nem lembro os nomes, mas eu lembro que tem uma. Nossa, eu não vou nem falar, porque senão eu vou falar bobagem, né? Eu não lembro do que se tratava. Mas, assim, qualquer fato da ciência, para se chegar numa conclusão, e numa conclusão que talvez futuramente seja questionada e seja revista pela ciência, você tem que ter os parâmetros científicos para fazer. Mas isso faz com que a ciência evolua, né? Então, vou dar o exemplo que foi atual, né? Que surgiu uma discussão que às vezes eu ficava assim, de onde surgiu isso? De falar que a Terra é plana, por exemplo, gente. Então, a Terra é plana. Gente, assim, não, sabe? Porque, assim, aí é você negar, por exemplo, que o homem chegou à Lua e tirou fotos, que é o básico, né? Tirou fotos e mostra lá que não é plano, né? É você, enfim, ver uma série de outras coisas, né? Ter uma série de outras comprovações que provam que a Terra é plana. Não é desse tipo de questionamento que eu estou falando, tá? É de questionamentos que fazem a ciência evoluir. Porque quando você vê uma pessoa que fala que a Terra é plana e ela vai defender os argumentos dela, você pode procurar, que existe, tá? No YouTube. Você vê que não tem embasamento, é achismo, tá bom? Então, tô deixando isso claro para não ficar essa dúvida. Porque, assim, quando eu falo que fato é inquestionável, aí eu não posso generalizar. Por isso que eu tô abrindo essa questão da ciência aqui, tá? Que seria errado eu falar que fatos não são questionáveis. Alguns fatos são, outros não são, tá? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial ocorreu na Europa, envolveu outros países durante a década de 40. Isso é um fato. Existem registros históricos, existem documentos, existem imagens, existem fotos, existem artefatos, existe um monte de coisa que prova. Então, isso é um fato, não é questionável. Agora, dizer se foi bom, se foi ruim, foi bom para quem agiu, aí é opinião, tá bom? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Aí, continuando. Portanto, um texto de opinião é aquele em que seu autor manifesta suas ideias, formuladas a partir de um ponto de vista pessoal. Para convencer o interlocutor a respeito de sua opinião, o autor deverá lançar mão de argumentos sólidos, organizados de forma lógica. Dessa maneira, os fatos compõem a argumentação como forma de comprovar determinadas ideias. Então, um texto de opinião, como um artigo de opinião, por exemplo, a opinião dele vai ser defendida, né? Porque pensa, um artigo de opinião é, por exemplo, um texto de um colunista na Folha de São Paulo, por exemplo. Ele vai lá falar sobre um determinado assunto na perspectiva dele, na opinião dele. E essa opinião ele vai defender para você que vai ler esse texto.
de forma que convença você a respeito do que ele está falando. Ser coerente, fazer sentido, ser relevante, ser verdadeiro ou, né, contra algo que é falso, e assim por diante. Então, ele vai defender isso. E como que ele vai defender isso? É aí que a gente chama de... é aí que a gente fala da argumentação. Então, argumentar é o quê? É defender com... Aí você pode trazer fatos, você pode trazer dados, né, de pesquisas, você pode trazer falas de especialistas, você pode trazer, enfim, uma série de elementos que você vai dispor de forma organizada, numa lógica, né? Então, a ordem que você coloca as suas ideias, ela conta, ela é relevante, porque é essa ordem lógica que vai construir, junto com o seu leitor, um raciocínio. E esse raciocínio que vai levá-lo a ser convencido, ou não, a respeito das suas ideias. É por isso que eu falei que as pessoas que defendem que a Terra é plana, elas não têm argumentos sólidos e para contrapor o fato da Terra ser esférica, né? Não ser plana. Então, eles não têm argumentos sólidos. E aí eles ficam no campo do achismo. E aí, gente, não convence uma pessoa que é intelectualmente provida, provida de inteligência. Todo mundo tem inteligência, né? Mas, digamos, uma inteligência científica e tudo mais, tá certo? Então, ai. Então, o que que acontece? Para que a gente convença, a gente precisa ter boas ideias e uma base sólida. Por isso, as aulas de atualidades. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ler um artigo de opinião. Então, não é o tipo de texto que a gente vai escrever, né? Mas eu quero que vocês enxerguem nele a construção da opinião. Qual que é a diferença, né, da opinião, do artigo de opinião e do texto dissertativo argumentativo? Né? Porque eu estou falando aqui que é diferente. Qual que é a diferença? A diferença é o artigo de opinião, ele é uma opinião pessoal do escritor, que no caso aqui vai ser Andrea Galassi, e ele pode se colocar em primeira pessoa para dar essa opinião pessoal. O nosso texto dissertativo argumentativo, você não pode usar a primeira pessoa. Por quê? Porque ele vai ser um texto de análise da sociedade de forma objetiva, ou seja, baseada na razão, na lógica, em dados, em fatos comprovados pela ciência que existe hoje, tá? E ele tem que ser discutido de forma impessoal, ao contrário do artigo de opinião. Então, o que é pessoalidade e impessoalidade? Então, a pessoalidade é você expressar suas ideias de forma subjetiva. Ou seja, você colocar ali, naquela análise, as suas crenças pessoais, os seus sentimentos. E uma análise objetiva é você expressar uma visão analítica sem colocar na mesa da discussão as suas crenças pessoais. Eu gosto de dar um exemplo, que é um tema de redação do Enem, que foi sobre intolerância religiosa. Então, o tema era, do Enem, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E
um dos elementos para não zerar a redação do Enem é você não ferir os direitos humanos, por exemplo. Então, os direitos humanos, que é algo que eu recomendo que vocês leiam, a gente vai falar disso ao longo do nosso curso, eu recomendo que vocês leiam, são só 30 artigos, então vale a pena ler integralmente. Os direitos humanos, ele vai, né, defender a vida, liberdade, e dentro da liberdade tem a liberdade do credo, ou seja, liberdade de cada um acreditar no que bem entender e poder manifestar a sua religiosidade, né, ir para os templos, enfim. Então, se você tem um discurso de intolerância, você está ferindo os direitos humanos. E esse discurso de intolerância não é necessariamente pregando a morte de alguém, mas é, por exemplo, negando que existe outras religiões, que a única religião que existe, ou que o único Deus que existe é o seu, é aquele que você acredita. Então, teve gente que zerou a redação, muitas pessoas zeraram a redação, inclusive, por não compreender esse princípio e colocar isso dentro do texto. Então, gente, qual que é a questão aqui? Você, enquanto uma pessoa crente, né, ou seja, que crê, então você tem lá a sua religião, tem lá a sua crença, você tem todo o direito do mundo de pessoalmente, lá no seu íntimo, no seu coração, achar que o seu Deus é o único que existe. Tem gente que não acredita em Deus. Achar, então, dentro lá do seu coração, que Deus não existe. Você tem esse direito individual. O que você não pode, numa redação, texto dissertativo argumentativo, é expressar isso. Por quê, gente? Porque, primeiro, você está num contexto de concurso público. A proposta ali é: escreva sobre o assunto de forma analítica, levando em consideração seus conhecimentos de mundo, a coletânea, e não fira os direitos humanos. Então, a regra foi dada. Você tem que seguir a regra para você passar no concurso. Aqui não é uma questão ideológica, tá? Ele não vai corrigir ideologicamente. Ele vai corrigir se você cumpriu as regras. Então, o que eu estou querendo dizer? Você lá no seu íntimo pode achar isso, mas você vive numa sociedade, e o texto é sempre sobre a sociedade, qualquer texto, qualquer redação de concurso de vestibular, sempre vai ser sobre a nossa sociedade. Então, você vive numa sociedade múltipla, né? Multicultural, multirreligiosa, ou seja, existem várias culturas, várias religiões, uma constituição que prevê a liberdade de crença, né? Prevê que pode ser construídos templos de diferentes religiões no país. Então, tudo isso é fato, porque existe lá na Constituição, e isso é uma referência. As leis são sempre a referência da nossa redação. Então, lá no seu íntimo, você pode achar isso, mas você não pode escrever isso na redação. Então, lá na redação, você vai pensar: bom, existe intolerância religiosa, isso é um fato que está dado, então não pode falar, não existe intolerância religiosa, porque ele já está te dando a premissa de que existe. Então, ele não está perguntando: existe intolerância religiosa? E aí você vai responder: não. Ele está dando a premissa: existe, esses são os dados, fale sobre isso. Então, é nessa hora que eu falo: você vai deixar suas crenças pessoais de lado e vai analisar a realidade, os fatos, e sempre com base nas leis. Então, o nosso país é diverso, tem várias religiões, tem uma Constituição que prevê liberdade religiosa e, teoricamente, um Estado laico. Então, é sobre esse alicerce, digamos assim, que eu vou escrever minha redação. Então, o candidato, por exemplo, que disse ingenuamente, né, que não tem, que é uma bobagem ter, ele não diz que não tem, ele diz que é uma bobagem ter intolerância religiosa, porque no final todos são cristãos. Eu digo ingenuamente porque o que eu noto nessa fala é que ele
colocou tão expresso ali no texto uma crença pessoal dele, que ele foi incapaz de analisar criticamente o tema. Então, quando ele fala isso, ele está negando que existem outras religiões e, consequentemente, ele está negando que existe intolerância religiosa, né? Ou mostrando indiretamente que ele também tem uma intolerância a ponto de desconsiderar que existem legitimamente outras religiões. Então, ele foi zerado. Então, é isso que eu estou falando. Eu sempre falava para meus alunos que não gostavam de estudar língua portuguesa. Eu falava, gente, eu entendo, cada um tem um gosto pessoal. Eu também não gosto de matemática, né? Justamente por não saber. Mas, assim, se a regra do jogo para entrar lá no vestibular ou no concurso é saber disso, então eu vou saber disso. E depois que eu passar, aí eu faço uma fogueira e jogo todos os livros de língua portuguesa lá. Mas, por enquanto, a gente vai estudar. E é isso. A regra do jogo da redação é essa. E é isso que a gente tem que fazer. Senão a gente não vai passar. Tá bom? Então, quando a gente vai analisar um texto, uma coletânea, um tema para nossa redação, a gente tem que fazer isso de forma impessoal, tá? E aí, o artigo de opinião, pelo contrário, ele tem traços de pessoalidade, né? Então, vamos ler aqui rapidinho esse texto para a gente sentir, né, como seria aqui um artigo de opinião, enxergar o que é opinião, o que é fato, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou até riscar ele. Então, eu vou pegar ele aqui na minha mão. Então, aqui, gente, é uma parte bem interessante da Folha de São Paulo, que ela traz 2 artigos de opinião sobre um determinado tema e 2 opiniões diferentes. Então, aqui ele coloca uma pergunta e resposta não. E se você procurar isso daqui lá na Folha, tem a resposta sim. Então, ele coloca os 2 pontos de vista. Então, tá lá. O novo modelo de internação involuntária para dependentes químicos é adequado? Não. Então, esse aqui é o ponto de vista da Andréa Galassi. Então, vamos ver como ela defende esse ponto de vista, essa tese, tá bom? Tratamento efetivo requer relação terapêutica de confiança. Andréa Galassi. A professora Andréa Galassi, especialista em dependência química. Aí tem essa fotinha dela aqui. As formas de abordagem de quem faz uso problemático de drogas fora da esfera criminal ou que usem mecanismos de coerção, como as internações sem consentimento do usuário, estão sendo substituídas em diversos países por intervenções em saúde amparadas pela ciência e pela garantia de direitos. Então, a gente já começa aqui, né, com alguns fatos, né? Então, por exemplo, ela fala aqui, ó, internações estão sendo substituídas, então, ó, internações sem consentimento do usuário estão sendo substituídas em diversos países por intervenções amparadas pela ciência, pela garantia dos direitos. Então, isso aqui é um fato. Aqui, ela não está expressando a opinião dela diretamente, depois eu falo disso, a respeito desse método de internação. Ela está dizendo que isso já existe em alguns países, né? Aliás, que as internações sem consentimento já estão sendo substituídas por outros modelos em outros países. Então, isso aqui nós chamamos, portanto, de fato, né? Então, vou colocar aqui de verde. Isso aqui é fato. Tais intervenções devem prezar pelo cuidado e pela não
estigmatização de quem usa drogas. Além disso, a circulação destas substâncias deve ser regulada pelo Estado, diminuindo o poder das organizações criminosas e de toda a sua cadeia de interferências, se beneficiando dos tributos oriundos deste comércio e investindo tal arrecadação em ações de tratamento e prevenção. Então, isso daqui, gente, é a defesa do ponto de vista dela. E aqui, portanto, é uma visão pessoal dela, é a opinião que ela está trazendo embutida nessa argumentação. Então, vamos entender aqui o que é argumentação, né? Ela vai trazer uma sequência de ideias lógicas para nos convencer de que esse método de combate às drogas não é efetivo. Então, ela já vem propondo algo que, na visão dela, seja de fato efetivo. Então, ela fala: tais intervenções devem prezar pelo cuidado e não estigmatização de quem usa drogas. Além disso, a circulação dessas substâncias deve ser regulada pelo Estado, diminuindo o poder das organizações criminosas e de toda a cadeia de interferências, se beneficiando de tributos oriundos deste comércio e investindo, a arrecadação em ações de tratamento e prevenção. Então, aqui, ela coloca numa ordem, né? Uma ordem lógica, numa sequência lógica, aquilo que ela acredita que é o certo a se fazer. Então, indiretamente, aqui tem opinião, né? Porque se ela acha, por exemplo, que a droga, quem usa droga não deve ser estigmatizado, não deve ser taxado, no sentido de ser visto como um vagabundo, ser visto como um criminoso, né? Então, isso é uma visão dela, uma opinião dela. Por quê? Porque tem gente que acha que quem faz isso é criminoso. Tá certo? Então, a gente percebe que existe aqui pessoas que pensam diferente dela. Agora, não tem como alguém pensar diferente, digamos assim, ou seja, discordar de um fato dado. Então, ela fala, por exemplo, digamos, tá? Estou falando aleatoriamente. Na Alemanha, o modelo de internação compulsória, ou seja, sem o desejo do usuário, foi substituído por uma internação consensual. Isso seria, portanto, fato. Não tem como você falar assim, não, eu acho que a Alemanha não fez isso. Não, porque isso não é uma questão de achar, é um fato. Então, fato incontestável. Agora, quando fala que deve-se ter cuidado, não estigmatizar, que a circulação deve ser regulada, ou seja, regulamentada, para diminuir o poder das organizações criminosas, ou seja, ela está defendendo a regulamentação de algumas drogas, como o cigarro é uma droga, o álcool, né, a cerveja, tudo mais, são drogas, mas são drogas lícitas. Algumas drogas ilícitas, por exemplo, a maconha, que é algo que está sempre sendo discutido, deveria ser legalizado. Então, isso é uma opinião dela. Por quê? Porque isso diminuiria o poder das organizações criminosas, tá? Diminuindo as interferências, e assim o Estado ia se beneficiar do dinheiro que é oriundo das taxações sobre quem vendesse essa droga, como faz com o cigarro ou com a cerveja e outras bebidas alcoólicas. Então, da mesma forma, faria com a maconha, por exemplo. Então, perceba que isso aqui é opinião. Isso aqui tem marcas de opinião. E isso aqui está construindo a argumentação dela.
Por quê? Porque ela está mostrando para nós, de forma lógica, de que maneira que a legalização das drogas diminuiria a violência e o tráfico, por exemplo. Então, percebam que é uma sequência lógica de ideias com o objetivo de nos convencer. Você pode discordar, porque isso é opinião. Então, ela tem uma opinião, ela defende essa opinião com fatos que fazem sentido, mas você pode ter uma opinião contrária dela, baseada em fatos que também façam sentido. E é daí que vem o debate de ideias, que é o debate de argumentos. Bom, aí ela conclui, né? Na história da humanidade, sempre se fez uso de drogas como meio para alterar a consciência e por diferentes razões, sejam elas místicas, religiosas, terapêuticas ou como forma de socialização, a maioria dessas pessoas desenvolvem dependência química em decorrência do uso. O principal argumento contrário ao uso facilitado de internação involuntária, prevista na recém-aprovada Lei 13.840 de 2019, é o efeito iatrogênico provocado por ela. O que é iatrogênico? Iatrogênico. Ixi, não coloquei aqui. O que não, peraí. Iatrogênico é geração de atos ou pensamentos a partir da prática médica. Então, é um efeito iatrogênico que ela fala, né? Aí ela vai... A efetividade do tratamento do uso problemático de drogas depende quase que exclusivamente do desejo, da motivação e do empenho do usuário em querer interromper ou diminuir o uso. Cabe aos profissionais de saúde, por isso que ela fala do efeito iatrogênico, auxiliá-lo a identificar suas dificuldades e a planejar mudanças, sempre em concordância com as expectativas e possibilidades. Então, gente, olha só como ela se utiliza de fatos para argumentar. Então, ela pega, né, essa questão científica, né, de como as pessoas se tratam, de como que as pessoas poderiam se curar, entre aspas, né, desse problema, e ela fala que seria desejo, motivação e empenho, né? Então, a efetividade do tratamento só tem resultado, portanto, se for da vontade do usuário. Então, se você coloca ele lá compulsoriamente, e ele, portanto, não tem essa vontade, não tem esse desejo íntimo de mudar, de parar de usar aquela droga, ele não vai parar. Então, você pode internar, pode amarrar. O dia que ele puder sair, ele vai voltar a usar, porque ele não quer. Tá certo? Então, isso é você expor as ideias de forma lógica para convencer alguém a respeito do seu ponto de vista. Este processo, notadamente construído a partir de uma relação terapêutica de confiança e comprometimento de ambas as partes, usuário e profissional, é conflitante em sua totalidade, com medidas que recrudescem o autoritarismo e uma espécie de política sanitária que caracterizaram a triste história da saúde mental no Brasil, marcada por ações higienistas a partir de internações de longa permanência, por vezes involuntárias, em que a violação de direitos e a tortura eram praticadas recorrentemente. Então, aqui, mais uma vez, né, ela fala, né, que essa relação se constrói a partir da confiança e comprometimento de ambas as partes, né, e que essa medida, no caso, a aprovação dessa lei, que recrudesce, né, o autoritarismo e impõe uma espécie de política sanitária que remontam à história da saúde mental no Brasil. Ou seja, isso já aconteceu antes e se mostrou ineficaz.
Então, estão repetindo um erro do passado. Então, percebo que ela traz o que aqui? Um conhecimento histórico, uma ordem lógica, né? E uma prova, né? A partir do elemento histórico, para comprovar isso que ela está falando e te convencer. Então, perceba que tem mais chance da gente convencer alguém se a gente tiver provas concretas, né? De fatos passados, de acontecimentos, ou de dados de experiências ou de pesquisas, para fortalecer a ideia de verdade do nosso texto. E é isso que torna a nossa argumentação forte. E é esse o propósito das nossas aulas de atualidades, tá? E para concluir, é sabido que os serviços de tratamento no âmbito do SUS, alternativos à internação, como são os centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, ainda são insuficientes e requerem investimentos para sua ampliação e manutenção. No entanto, isso não pode ser utilizado como justificativa para o direcionamento de recursos públicos, sem licitação, para contratar vagas de internação em instituições privadas e de orientação religiosa, como são as comunidades terapêuticas, sem que estas se submetam ao cumprimento de normas equivalentes às que são submetidos os serviços de prestação que prestam, atenção à saúde. Além disso, o tratamento ofertado por essas instituições carece de evidências científicas que sustentam sua eficácia e, consequentemente, o massivo investimento previsto por esta nova lei. Os desafios relacionados ao cuidado das pessoas que usam drogas no Brasil são tangíveis e conhecidos, e como tal, necessitam de compromisso concreto de gestores públicos para o desenvolvimento de uma política com foco na saúde e na assistência social. Uma verdadeira reforma na política de drogas requer coragem política e liderança, e deve superar a concepção das drogas como um inimigo social e sua abordagem passional e pouco pragmática. Então, gente, ela defendeu, e aqui é a conclusão do texto, né, em que ela vai retomar a tese dela, né, de que essa política de internação compulsória não é válida, não é eficaz, melhor dizendo, né, que isso é um desafio, portanto, né, que é um desafio, inclusive, histórico no Brasil, e que precisa de compromisso concreto para que as coisas mudem. Então, ela está resumindo, ou seja, a partir de tudo isso que eu refleti, qual é a conclusão que eu chego? Eu chego à conclusão que isso é um desafio no Brasil, que para ser vencido necessita de um compromisso concreto dos gestores, né? E que a política que vai funcionar, ela tem que ter foco na saúde e na assistência social, que são esses os problemas que eles enfrentam. Uma verdadeira reforma na política de drogas requer coragem, porque não é popular, né? O Brasil é um país conservador e é resistente a algumas ideias. Então, requer coragem política e liderança. E deve superar a concepção das drogas como inimigo social e entendê-la como uma doença, uma questão de saúde pública, tá? Então, evitar uma abordagem passional também, apaixonada, né? Que analisa de forma emocional e não de forma objetiva o problema. Então, gente, você pode até pensar o contrário, mas os argumentos dela são relevantes. É algo que te faz considerar o que ela está falando. E aí seria legal vocês procurarem o texto oposto, né? O não, para ver como que ele constrói isso, o sim, melhor dizendo, né? De que essa política de internação compulsória é válida, é eficaz e tudo mais. Então, como que ele defende isso? Então, a nossa redação, ela vai ter esse mesmo processo. A diferença é que a gente não vai se posicionar em nenhum momento na primeira pessoa, tá bom? Então, a gente vai escrever esse texto de forma objetiva, sem se posicionar a partir de crenças pessoais. Então, ela não está defendendo a partir de crenças pessoais. Ela está defendendo a partir da história, que mostra, né, as tentativas anteriores e ineficazes de combate às drogas,
né? E ao apego a uma visão desse problema a partir da saúde pública, e não a partir de uma questão moral conservadora, que é um traço da política da sociedade brasileira. Então, para combater isso, ela fala que tem que ser um gestor corajoso, porque ele pode perder votos, né? Ele vai enfrentar resistência, e, e é isso. Tudo bem? Então, percebam que ela defendeu esse ponto de vista de uma forma bastante objetiva, apesar de ser um artigo de opinião, ela não expressou os sentimentos dela, né, em relação a isso tudo. Então, ele se aproxima bastante do que é o texto que a gente quer escrever, beleza? Bom, aí, gente, a gente está caminhando aqui já para o intervalinho, eu vou, então, concluir dizendo o que é o texto dissertativo, argumentativo, né? Eu já falei, mas eu vou fechar com isso, e mostrando a proposta de redação, que vocês vão poder discutir melhor na aula ali do Paulo, tá? Então, ó, o texto dissertativo argumentativo, portanto, ele é um texto que vai ter como objetivo o quê? Construir e defender uma opinião de forma progressiva. Progressiva é isso que a gente está vendo. É o passo a passo que ela deu para chegar no final e falar. Então, tá vendo? Se não tiver enfrentamento corajoso e um olhar para esse caso como uma questão de saúde pública, isso não será resolvido. E não vai ter eficácia, porque para ser tratado precisa do desejo do usuário. Então, ela mostra isso ao longo do texto para a gente, passo a passo, e faz essa síntese no último parágrafo, né, que é a conclusão. Então, ela continua. Eu continuo aqui. Trata-se de um texto temático, né, em que a gente vai analisar, interpretar, avaliar e explicar a realidade a respeito do tema que a gente vai trabalhar. Beleza? Bom, essas ideias, então, têm que ser organizadas de forma lógica e cronológica, né? De maneira que a gente consiga produzir esse raciocínio na cabeça do nosso leitor progressivamente, ou seja, passo a passo, para ele entender por que a gente defende isso, tá? Então, nesse tipo de texto, no último parágrafo aqui, o enunciador deve se posicionar deixando explícito qual é o ponto de vista dele. E aí, pensando em estrutura do parágrafo, né? Lá na introdução, você vai contextualizar o tema e expor a sua tese. A gente vai ter outra aula que a gente vai falar como construir a tese, tá? E vai expor a sua tese. E no segundo e terceiro parágrafos do nosso texto, a gente vai defender por meio de argumentos. E no último parágrafo, a gente vai concluir, podendo fazer uma síntese, né? Ou seja, um resumo, digamos assim, das nossas ideias, né? Fechando, portanto, a conclusão do nosso texto. Tá bom? E aí, gente, isso aqui eu não vou falar hoje. Eu vou disponibilizar o material para vocês depois, mas eu não vou usar hoje, tá? E agora eu vou falar do tema da nossa redação. Então, eu deixei ali um modelo de texto para vocês lerem, que é um texto dissertativo argumentativo de um candidato da VUNESP. Aí tem a coletânea do texto e tem o texto para vocês enxergarem, né, o que é um texto dissertativo argumentativo, analisarem, pode até pintar se você pegar aí o PDF ou imprimir, enfim, vai pintando e vai organizando no seu pensamento, a partir dessa leitura, de que forma que ele organizou as ideias, né, cronologicamente, para nos convencer, né? Qual é o encadeamento lógico, a linha de raciocínio que ele usou para nos convencer, tá bom? E a hora de escrever. Então, a proposta de redação dessa semana é a seguinte. Tema 1, FGV.
O Brasil é marcado por desigualdades sociais, históricas, que geram consequências extremas ainda hoje. Tendo em vista essa informação, as causas e consequências do problema, redija um texto, redija um texto dissertativo argumentativo, vou arrumar isso aqui, sobre o tema, o que fazer para promover uma sociedade menos racista. Eu vou reformular isso aqui, gente, que não ficou legal. O tema é esse, o que fazer para promover uma sociedade menos racista. Eu quis criar aqui uma relação, só que eu acabei não escrevendo, pensei e não escrevi, tá? Que a questão das desigualdades sociais, elas também são, o racismo também leva a uma desigualdade, tá? Só que eu não criei essa relação, não ficou legal, eu vou reformular. Mas o tema é esse, que está em negrito. O que fazer para promover uma sociedade menos racista? Tá bom? Então, para escrever sobre isso, vocês vão ter que pensar o que é racismo, porque a gente pensa em racismo só contra os negros, mas não é, né? O racismo ele tem um conceito amplo, né? E o racismo contra negros é um dos aspectos do racismo, e no caso do Brasil, a gente pode dizer que é o que é predominante, né? Mas a gente tem casos de racismo no mundo inteiro também, e não só contra negros, né, mas contra outros grupos étnicos, raciais também, tá? Então, para pensar sobre tudo isso, vocês vão ter aula daqui a pouquinho do Paulo, tá bom? E vão escrever sobre esse texto. Bom, então, o que eu vou recomendar para vocês? Vocês vão lá naqueles vídeos que já estão na plataforma, para vocês verem um pouquinho mais sobre a estrutura do texto, né? A organização do texto. Vão ler esse texto aqui, que eu coloquei como modelo, né? Que é do candidato da Unesp, do vestibular da Unesp. Vão responder essas questões aqui, né? Que é uma forma de você analisar essa redação, tá? Essa redação aqui, ó, a violência no Brasil, uma herança histórica. Aí vocês vão ler, vão responder aquelas perguntas lá, e depois que você fez tudo isso, leu, analisou, né? Assistiu lá os vídeos para poder fazer essa leitura e essa análise. Aí você vai escrever sua redação, e eu vou reformular isso aqui antes de mandar para vocês, mas o tema é esse aqui, ó. O que fazer para promover uma sociedade menos racista? Beleza, gente? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida aqui sobre as coisas que eu falei? Querem perguntar? Dani, a Oi, Jolanildes, bom dia. bom dia. Deixa eu te perguntar, com relação ao título, o que que você fala dessa redação da FGV? Vai ser exigência o título? Se colocar título, vai perder ponto ou não perde? Uhum. Bom, quando o título é uma exigência obrigatória, né, portanto, isso é colocado nas instruções. Se não tiver nas instruções, não é obrigatório. Quando não é obrigatório, por exemplo, esse concurso que eu estava até vendo com vocês um dia desse, não, eu acho que você não estava, porque era outro curso, né? Mas é um concurso da Taboão da Serra, não lembro o nome, Jabotão dos Guararapes, sei lá. É um concurso que eu pus lá para vocês, e lá tem uma redação da FGV. E ele não põe nenhum tipo de exigência nesse sentido. Ele só fala que tem que ter uma quantidade de linhas, né? No edital ele fala de 20 a 30 linhas. No edital ele não fala de título. E se nas instruções da prova não tiver, você não precisa pôr. Então o Enem, por exemplo, ele não cobra título. Mas a FUVEST, que é o vestibular da USP, cobra título. Mas está nas instruções, tá? Mas perde ponto, assim? Vamos supor que eu não entendo. Geralmente eu não sei onde que fica essas instruções, não. Aí eu fico em dúvida, não sei se eu coloco, não sei se eu coloco, aí
Tem algumas pessoas dizendo que perde bastante ponto, que pode ser até zerado por causa do título, outros dizem que não. Não, não vai ser zerado por causa do título, não. Você vai ver as instruções, porque ela vai estar ali junto com o enunciado da prova, ou na frente, no caderno de provas, tá? Ah, tá. Tem que ler, tem que ler. Aí, beleza, li, não está escrito nada. Se eu colocar título, eu perco ponto? Não. Se eu não colocar, e não é uma exigência, eu perco ponto? Não, também. Agora, Entendi. digamos que fosse uma exigência, e eu não colocasse, o máximo que vai acontecer é você perder alguma pontuação, mas você não vai zerar por causa disso. Tá bom? Tá bom, eu entendi. E a questão também que eu queria te perguntar, quando a gente coloca por um lado, na redação, por um lado, tal coisa, naquele mesmo parágrafo, eu posso colocar por um lado e por outro lado, ou eu tenho que abordar esse por outro lado em outro parágrafo? É uma dúvida. No mesmo parágrafo. No mesmo Tem que ser no parágrafo. mesmo parágrafo. É, Tá, porque senão vai ficar em aberto, tá tá bom. bom? Era E disso. daí, quando a gente tiver aula de estrutura do parágrafo, aí a gente vai entender isso, porque ele tem que ter começo, meio e fim. Tá bom. Obrigada, viu, Dani? Beleza? Beleza. Imagina. Gente, então, maravilha. Depois, se vocês puderem, eu peço que vocês me mandem uma mensaginha só para falar assim, o que vocês acharam da aula, se vocês gostaram, se vocês querem, né, algum ponto específico. Claro que a gente ainda tem muitas aulas, né, pela frente. Eu queria só saber, assim, mais ou menos o que vocês acharam dessa abordagem, se a minha linguagem está acessível para vocês e tudo mais, tá bom? Quem puder, eu agradeço. E é isso. Então, ó, vocês vão ter aqui um intervalinho de 15 minutos, 10 horas, o Paulo começa aqui a aula dele, tá bom? E é isso. Eu vou deixar tudo aqui ligadinho para ele, então ele vai entrar nessa mesma chamada, tá? Então, gente, bom final de semana para vocês, bom sábado. Escrevam a redação, depois eu vou colocar tudo lá na plataforma, bonitinho, inclusive o tema, né, da redação. E aproveitem a aula dele, que vocês vão gostar bastante. Até mais, então.